Muito barulho para nada, assim se intitula este programa. Dada a hora seletiva a que passamos e o canal específico que nos criou e transmite, se não fôssemos um bocadinho estridentes e temerários, passaríamos ainda mais despercebidos. Por outro lado, só aqui neste recôndito televisivo podemos tomar atitudes contrárias às boas práticas. Por exemplo, a de testar a vossa paciência, provando como pode ser incómodo e mesmo impossível o silêncio em televisão. Sim, como puderam ver, não há silêncio em televisão, porque se a voz se cala, as palavras continuam a falar. Estamos, pois, condenados a fazer muito barulho para nada. Olá, boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Com licença. Ora viva, boa noite. Então, não dizes nada? Não, não Ok, dizes. hoje é um episódio do Chucky. Exato. Filme Numa de altura em que se fala da erradicação do plástico, é dele que vamos falar, com Maria Elvira Calapés. Saltaremos para a poesia e para o Esta Noite Grita-se, com Miguel Maia e Filipe Abreu. Augusto Basqueira e João Bernardo dão-nos a ouvir o disco Grey City e Tamara Alves e Raquel Belli apresentam duas exposições patentes na Galeria Underdogs. Mas nós vamos já começar aqui no plástico, numa altura em que o plástico é o mal da fita. Perseguido pelos ambientalistas e pelos governos, a química Maria Elvira Calapés, mestre e doutorada em História e Filosofia das Ciências, tem-no em exposição no Museu de Leiria. No museu, parecia eu que estava assim, estava-me a faltar aqui qualquer coisa. No Museu de Leiria. Maria Elvira, será que vamos ficar a perceber que afinal os plásticos não são assim tão maus? Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por trazer este tema, digamos, ao conhecimento público e ao debate e à discussão. Penso que é importante ouvir, digamos, vozes diferentes daquelas que nós temos ouvido, nomeadamente contra os plásticos e campanhas, na minha perspectiva, alarmistas. Portanto, o plástico, de facto, é um material, é usado por todos nós, basta olhar à sua volta. Exatamente. Portanto, está sentado em cima de plásticos sintéticos, o que nós vestimos, etc. Portanto, o plástico é um material que vai existir, será irrealista pensar que ele vai desaparecer, portanto, nós não podemos viver sem plásticos, a culpa não é dos plásticos, os plásticos não são inimigos de jeito nenhum, portanto, os plásticos têm então que ser... Então a culpa é de quem? Nossa. Os plásticos têm que ser usados de forma adequada, conveniente e de forma muito responsável. Porque dizia-me, por exemplo, no outro dia, um indivíduo, achei muita piada, um sapateiro, que me dizia, realmente tinha este discurso muito parecido com aquele que eu defendo. Os plásticos não falam, não andam. Portanto, os plásticos fazem aquilo que lhes fazem. Claro. Comportam-se como as pessoas querem. Portanto, digamos que esta campanha contra os plásticos, digamos que resulta muito das emoções, nossas emoções, porque vemos os plásticos a poluírem. Mas os plásticos poluem porque nós porque as pessoas é que os... Põem os plásticos nos mares, nos rios, nos aterros, falta etc. de civismo. Desculpe lá, mas esse discurso é igual ao da National Rifle Association. As armas não matam, quem mata são as pessoas. Portanto, podemos andar todos armados, desde que sejamos responsáveis. Eu estava à espera desse seu comentário, mas na realidade eu não posso dizer outra coisa senão isto, de facto, porque os plásticos são um material inerte e atualmente ainda não tem qualquer evidência de que um plástico matou algum humano. E se mata os peixes, e se mata as baleias, etc., porque, de facto, alguém põe os plásticos, elas confundem com comida, alimentam-se daquilo, enchem o estômago e, obviamente, morrem sufocados, intoxicados, Nós etc. estamos aqui cheios de plástico, desde os copos a todos estes objetos que
Maria Elvira teve o cuidado de trazer, desde estas molduras muito kits, ao servicinho das meninas brincarem, era logo o que davam às meninas, depois queixam-se que as meninas só sabem cozinhar e coisas, só lhes davam era estas coisas. Mas tem aqui uma peça que me faz voltar à minha juventude e à casa dos meus avós. Disse-me há bocado o nome deste... São melaminas. Melaminas. Portanto, são termoendurecíveis que aparecem nos anos 30 e agora, de facto, são objetos que estão, digamos, na moda. Pois assim agora como é devem moda ser falar dos vintage. plásticos, mas também temos plásticos que estão a ser recuperados e a serem usados por grandes designers. Sim, sim. Portanto, muito teríamos a falar sobre os plásticos. Portanto, eu trouxe uma amostra, pequenos objetos que eu tinha lá em casa, porque grande parte dos objetos está No em museu. Leiria, no museu, portanto, a exposição chama-se Plasticidade, uma Era história... isso que eu lhe ia pedir agora, que nos explicasse esse seu projeto. Não me mata as perguntas todas já. Não. Pronto, de facto, a plasticidade é uma exposição que resulta, digamos, é um output de um projeto que nós iniciámos em 2016, foi financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia, FCT, começou em 2016 e o nome do projeto é O Triunfo da Bakelite. Bakelite. Contributos para uma história dos plásticos em Portugal. O próprio nome, de facto, tem suscitado algumas reações negativas, por exemplo, de uma outra empresa, porque quando eu digo o triunfo da Bakelite, a bakelite é um plástico. Sim. É o primeiro plástico feito pelo homem, material Foi um senhor sintético. belga? Um senhor, exatamente, belga, o Leo Hendrik Beckland, Que conseguiu essa consistência. exatamente, sintetizou este material e que, de facto, é um ícone da modernidade na época, portanto, fez história. A partir daí houve um boom dos materiais sintéticos, porque até então faziam-se algumas experiências, havia alguns materiais Oh, que coitada. se chamam plásticos, mas não são bem plásticos, são semi-sintéticos, são semi-plásticos, como é o exemplo da celuloide, que provavelmente já ouviram falar do celuloide, inclusivamente os filmes Sim, eram feitos de celuloide, onde se lembrar do Cinema Paraíso, um filme do Giuseppe Tornatore dos anos 80, final dos anos 80, daquele grande incêndio do Fargo, por causa do filme de celuloide. Portanto, esse celuloide, digamos, que fez história, por exemplo, era usado para produzir objetos de, digamos, de requinte, objetos de luxo caríssimos na época da rainha, da época vitoriana. Portanto, eram objetos muito ousados, muito bonitos. Sim, mas ao mesmo tempo também permitiu que outra camada do povo conseguisse ter certas coisas que de outra maneira não teria, porque eram plástico. Agora não é? vamos depois para a outra fase, a etapa seguinte. Portanto, essa do celuloide, mas antes o parquesine, que digamos que é o nitrato de celulose, que é uma modificação química da celulose que, com uma reação química com nitratos, produziu o nitrato de celulose, que era usado comercialmente, deu-se-lhe o nome de primeiro parquesine e depois celuloide. Eu, digamos, estou a abreviar, não estou com os detalhes todos, Claro, mas as etapas principais são estas. Parquesine, que é o nitrato de celulose, e depois o celuloide, em que se usar outro tipo de aditivos deu mais consistência ao material, era mais seguro, etc. E então surgem esses objetos que serviram uma época, e que substituem, dizem-se, o marfim. Portanto, isto há uma história prévia. Porquê é que houve interesse pelos materiais sintéticos? Exatamente, porque os materiais, os naturais... Porque os plásticos já existiam na natureza. Os bioplásticos, ou seja, vamos dizer bioplásticos, os polímeros naturais. Os naturais existiam e serviam para fazer os objetos... O marfim era um deles, que era moldado, não é? Exatamente, o marfim, o cabelo, enfim, os ossos, os chifres, as carapaças da tartaruga, etc. Aliás, desculpe interromper, mas tenho que mostrar aqui um pouco da minha erudição. Com certeza. Que a palavra plásticos vem do grego e plásticos é flexível. É moldar, na época, era moldar as almas. Portanto, o plástico, de facto, é um material que molda. Aliás, se nós formos para considerações filosóficas, temos o Roland Barthes, que diz que o plástico é como a alquimia da química, porque o plástico sofre metamorfoses. Portanto, ou como o Zelig, naquele filme,
do Woody Allen, o Zelig, em que Ezio Mazzini, um designer vivo ainda, de 1945, diz que, de facto, o plástico é como o Zelig, que se transforma de acordo com o ambiente e as circunstâncias e assume diferentes aparências, etc. Portanto, nós temos muitas considerações à volta do plástico, sejam elas filosóficas, religiosas, a indústria, artísticas, enfim, música. O que seria de nós sem os plásticos? Não conseguia viver. Faça esse exercício em casa. Sim, Seja lá um minuto em que veja Já se fiz, consegue já tocar fiz. em algo. Vamos lá ver, aqui também peço a Igreja do Plástico. Vamos lá ver. É evidente que o plástico representou um salto enorme na qualidade de vida das pessoas por ser barato, versátil e moldável. Mas também é verdade que não é biodegradável. Eu não sou padre da implícia, estou nas tintas para a culpa. Mas há ali um problema que existe. O plástico é um fator de poluição porque não é biodegradável. E parece-me que da parte da indústria e as alternativas que se arranjaram, na minha modesta opinião, também não são grande coisa. Substituir por papel, então é a floresta. Por pano, então é aumentar as esculturas de algodão. O bambu ficam Mas os povos não me parece que haja da parte da indústria muita vontade de arranjar, já se falou do enzima que consome o plástico, de diminuir a poluição, porque uma que não é biodegradável, ou atiramos para o espaço, ou vai empilhando, não é? E parece que a pilha neste momento já é muito grande. Tremendamente grande. Eu vou contrariar o José. Faça favor, é para isso que cá estamos. É para ser contrariados. Porque eu percebo perfeitamente o seu ponto de vista e é aquele que é generalizado e as pessoas identificam-se, grande parte das pessoas identifica-se com a sua opinião. Mas a indústria, e eu digo aqui que eu não trabalho para a indústria, eu de facto comecei a fazer os meus trabalhos de investigação sobre a história da indústria transformadora dos plásticos, sobre os plásticos, etc., há mais de 20 anos, e já desde essa altura que eu contacto empresas e vou aos arquivos das empresas. Depois podemos falar sobre isso, porque houve uma mudança de mentalidade enorme desde aquela época até agora. Agora já se pode ir aos arquivos. Antigamente, nem pensar. Bom, mas as empresas, neste momento... Portanto, eu não trabalho para as empresas, pelo contrário, trabalho para a investigação dos plásticos, história dos plásticos, com evidências, com factos, etc. Agora, as empresas são um dos atores perfeitamente interessado que este problema, esta problemática dos plásticos se resolva. Portanto, as empresas, muitas vezes, elas próprias são, digamos, impedidas pela legislação feita por pessoas que não percebem muito o que o próprio. Desenvolva, que isso é muito interessante. É, exatamente. Porque as empresas, se vir, há algumas empresas que estão a trabalhar com o governo, ou seja, fazem propostas à Sociedade Ponte Verde, digamos, em termos de legislação com a Comunidade Europeia, dão ideias, etc. E, portanto, digamos que falam da economia circular com imensa vontade, ou seja, eles próprios são uns adeptos da economia circular. E a ideia de que as indústrias querem poluir, querem fazer barato, etc., não é bem assim, porque nós estamos numa época de industrialização, nós lidamos já com outra formação a nível empresarial. Portanto, estas pessoas estão, digamos, ao corrente do que se passa a nível mundial. E, como sabe, os portugueses, por exemplo, quando começam a produzir e a transformar plástico, eles vão buscar a tecnologia lá fora, mas depois chegam cá e fazem igual ou melhor. Sabe que os portugueses têm, digamos, esta capacidade, esta qualidade, de facto, eles imitam, mas que imitem bem, imitam bem. Esta mensagem terá que passar. E sobre os governos, há empresas, eu não vou dizer agora nomes para não fazer publicidade, claro, mas de qualquer forma diria que há aí empresas que estão muito dentro do assunto, fazem debates, não é? Convocam interessados, a comunicação social, a TV, etc., convocam essas pessoas para mostrarem o que estão a fazer e digo-lhe, eles estão muito preocupados com esta questão da poluição. Mas depois quem é que não os deixa fazer? A questão é, há uma legislação, neste momento, por exemplo, temos um ministro que é contra os plásticos de uso
simples, single-use plastics, não é? O de utilidade única, acho que é assim. Sim, única. De utilidade única. Eles estão de acordo com isso. Agora, nós temos que ter atenção que estas indústrias investiram muito dinheiro para fazer as palhinhas, os descartáveis, que nós somos culpados de não os descartar de forma inteligente, mas também temos de ter atenção que eles fizeram um grande investimento, não é chegar ali com legislação e dizer vocês têm de deitar isto tudo fora. Eles fizeram um grande investimento. Portanto, o que tem que acontecer são políticas fortíssimas de reciclagem, de reuso, de reinvenção, etc. E se o governo trabalhar bem, ou se ouvir bem os empresários, eu estou convencidíssima que o problema é debelado, é ultrapassado. Portanto, a indústria, a associação que representa os industriais de plásticos, por exemplo, que é a APIP, eu estive a assistir há 3 ou 4 meses, talvez 5 de julho, a um colóquio em que o discurso deles é nesta direção. Meus senhores, nossos associados, portanto, nós vamos ter que nos juntar, nós vamos que juntar as tais sinergias, como agora se diz, os stakeholders todos, para resolvermos estes problemas, seja o produtor, seja o transformador, seja o distribuidor, seja o retalhista, etc. Portanto, a indústria está interessada. E porquê que a indústria está interessada? Porque se ela, digamos, não fizer nada, se não inovar, o que é que vai acontecer? Sendo a indústria de plásticos o motor, digamos, um dos grandes motores da economia portuguesa. Se eles não inovarem, eles vão falir completamente. Vão ser ultrapassados pelos seus concorrentes, que neste caso é o papel, é o vidro, e nenhum destes concorrentes ganha. Sobretudo é o plástico feito na China. E depois, esta questão da China é ainda outra conversa, porque a China, como sabe agora, também já não quer receber os desperdícios. E o lixo, embora, na minha perspectiva, o desperdício tenha valor e o waste tenha valor. E a China quer esse lixo para reciclar também. Já não quer só receber o lixo para pôr em aterro. Em aterro, exatamente. Portanto, já quer usar sistemas de reciclagem. E em Portugal está-se a tentar fazer isso. Eu estive nos Estados Unidos agora praticamente 3 meses, e estive muito atenta ao que estava lá passado os plásticos. Sabe como eles são fundamentalistas? E o que é que eu vi? Vi várias coisas. Eu, inclusive, fui lá falar, convidaram-me para lá ir falar sobre esta questão dos plásticos e a estratégia europeia e legislação, regulação, etc., no domínio dos plásticos. E eu lá fui. E achei engraçado que as pessoas, a audiência, achou piada, gostou imenso daquilo, etc. Já vamos falar dos biodegradáveis e dos bioplásticos, são coisas diferentes, biopolímeros. E esta questão dos plásticos nos Estados Unidos, por exemplo, eu estive na zona de São Francisco, em Berkeley, aquilo está tudo banido. Não vamos usar plástico, sacos de plásticos, etc. Algumas, por exemplo, a Target, que é uma grande distribuidora, usa os plásticos, mas saem notícias nos jornais que a Target devia juntar-se à Mattel e a não sei quantos, e à IKEA, etc., para acabar com os plásticos. E eu estive muito tempo a observar diariamente, mesmo a tirar fotografias, eu vou ver como é que esta gente usa os plásticos. Chego ao supermercado, antigamente eu lembrava que nos Estados Unidos era assim, comprava as suas coisas no supermercado, eles perguntavam paper or plastic? Sim. Pronto. Agora já não perguntam isso, perguntam só se quer embalagem, porque já nem plástico tem. Por exemplo, vai-se ao Berkeley Bowl, vai-se ao Safeway, ou Walgreens, ou Trader Joe's, enfim, já só tem panos e papel, e sintéticos, também feitos de papel, mas tem lá plástico no meio. Portanto, está a ver. Agora, mas é reutilizável, não é? Que é reutilizável. Mas este dilema vai continuar, do paper ao plástico, porque o papel não vai ganhar ao plástico. E eu digo isto porquê? Eu, entretanto, fui almoçar, antes de vir, na véspera de vir embora, com o meu amigo Bill, que é lá da universidade, e fomos... Ele pediu uma lasanha de vegetarianos. E eu pedi um croissant. E, como sabem, nos Estados Unidos há a política do
da box. A Sim. pessoa nem pergunta, olha, traga-me aí uma box. Eles próprios, os que servem, levam a box. E o Bill, que, enfim, não comeu o prato todo, enfim, por questões de doença e tal, e está a recuperar, e não comeu o prato todo, que era habitual. E pediu uma box. Não havia box. E qual é o resultado disto? E eu discuti isto com ele. E ele disse-me assim, eu estou tão cheio, eu não consigo comer isto. E eu disse, Bill, mas tu não vais deitar fora a comida. E ele, porque os outros não tinham box, mas trouxeram um papel. E como é que iam pôr uma lasanha com molho, Claro, etc., no papel? com E eu papel. disse, tu estás a ver porque que o plástico faz falta. Porque, por exemplo, tu estás a comer tudo, estás mal disposto, vais ficar, estás aí todo cheio, só para não deitar tens consciência. Agora, imagina aquelas pessoas que vêm aqui almoçar ou jantar, ou almoçar e vão outra vez para o seu local de trabalho, e não vão estar aqui a levar isto, a derramar-se tudo, e a pôr no carro, e a sujar a roupa, e a pôr na mala com a comida toda. Tu estás a ver porque que o plástico é super importante e, digamos, que é uma forma de salvar a comida, os alimentos. É uma forma de salvar os alimentos. E, portanto, eu acho que isto é um bom exemplo. Ele comeu, e depois fomos para o campus e ele estava sempre a bater no estômago, a dizer, estou tão mal disposto, estou tão mal disposto. Se houvesse um plásticozinho... Mas eu digo que comida não pode ser plástico versus papel. Isso também é uma maneira de pôr as questões assim como há bocado disse. Se proibirem de fabricar palhinhas, eles fizeram um investimento, podia ser o argumento dos criadores de cavalo, não venham com o carro, que nós acabámos de investir agora em cavalos, o automóvel vai dar cabo da nossa indústria. Mas é uma maneira... Mas, a questão aqui é plástico, como degradar o plástico e recuperar. Para acabar com o plástico era preciso acabar com o petróleo antes, portanto a fileira de produção é gigantesca. Mas, e o plástico é barato, e o facto de ser barato é muito bom. Agora, não é dizer todas as alternativas que há não servem, vamos continuar. Não, é como acabar com a irreversibilidade do plástico. José, o seu ponto é muito importante. E está a bater nessa tecla e eu vou-lhe dizer o meu ponto de vista. Quando eu disse que os industriais gastaram e investiram, obviamente, eles têm consciência que aquelas palhinhas vão ter que ser recicladas e vão deixar de ser usadas. E eles estão a favor dos biodegradáveis e dos bioplásticos e dos biopolímeros e sabem que a matéria-prima, que é o petróleo, que é petroquímica, é uma fonte esgotável, etc. Portanto, agora, nós temos que pensar muito antes de introduzirmos, digamos, todas estas alternativas, porque as tecnologias que são usadas agora e que trazem alguns problemas, como estamos a ver, vão trazer para os substituíveis, para os substitutos. Haverá novas tecnologias, tem que haver a experimentação, etc., não é? Portanto, eles estão, por exemplo, a implementar unidades de reciclagem para se reusar as palhinhas, os talheres, os descartáveis. Portanto, eles estão a investir, e há exemplos disso. Em maio podemos depois falar, porque haverá a inauguração aí de algumas unidades de reciclagem que eu sei. E agora também há. Inclusive, há, por exemplo, digamos, investimento, há mensagens por parte da indústria já nas escolas, não é? Arranjam colaboradores nas escolas para fazerem este processo da reciclagem, da educação ambiental, etc. Agora, José, a matéria-prima para os portanto, os materiais baseados nos bios, como o milho, a cana-de-açúcar, etc., precisam de terra. Muita terra. Será que também temos muita terra para plantar essas matérias-primas para depois produzir? Então tem que ser feito de outra maneira, é aí que entra a ciência, não é? Exatamente. Pronto. Portanto, estamos a tentar, a ciência, obviamente, não virou costas ao problema do plástico. Agora, a minha questão e o meu argumento é que o plástico em si não é culpado não é o diabólico, não é o diabo, não é o inimigo. Mas a história dos microplásticos, por exemplo, não é? Que ficam por todo o lado. Como é que isso é limitado? Como é que a gente pode limitar isso? Olha, a história dos microplásticos, embora seja uma coisa recente, não é? O que eu tenho vindo a Sim, mas assusta pensar que acontece há não sei quanto tempo, a nossa vida toda.
Olha, esta coisa dos microplásticos também ainda não há evidências que tenham matado qualquer humano. E o que se vem a dizer é que está nos peixes, o que nós comemos, dos rios, dos mares, estão cheios de microplásticos, vêm nas fibras, nas detergentes, etc. Obviamente, perante os resultados de laboratório, os cientistas, em conjunto com a indústria, porque isso é outra articulação que tem que ser feita, não claro, pode claro haver que sim, claro que sim. aquela questão de haver aqueles divórcios entre a indústria e a universidade, entre as ciências sociais, as ciências naturais, as artes, etc. Esse divórcio não pode existir mais. Nós estamos num mundo global. Isto são frases ou são palavras que todos ouvimos, mas é uma realidade, é verdade. Sim. Mas não é a única forma de limitar os poderes de quem tem interesses mais económicos do que de sustentabilidade, por exemplo? Porque há uma forma de limitar, é, por exemplo, fazer boicotes totais e dizer eu não compro mais e ver qual é o resultado. Eu acho que a única forma de evitar é arranjar um modelo de negócio melhor e mais barato do que o plástico. Ou seja, sem qualquer dúvida. Eu não sou punitivo, não gosto de punir, gosto de premiar. Portanto, a ideia é arranjar um negócio que seja melhor ainda que o plástico, que é para tirar o investimento do plástico e pôr nesse negócio. E depois, passados uns não sei quantos anos, vai-se ver que afinal é tão mal quanto o plástico. Bem, mas não sendo a Igreja do Plástico, como o nosso amigo aqui estava a querer fazer crer, porque eu até estou em casa já com o vidro, vem um vidro, vai um plástico. Pronto, estou a fazer a minha parte, mas assusta-me que as zonas mais afetadas, por exemplo, com os microplásticos, em termos de densidade, são Lisboa e a Costa Vicentina pela proximidade aos estuários do Tejo e do Sado. Agora, essa responsabilidade, não sei de quem é. É de cada um de nós, primeiro que tudo. Todos nós temos que assumir isso. Mas se é todos, não é de ninguém, aquela velha coisa, a culpa é da sociedade. Portanto, mas repare que as pessoas falam disso. E está-se a tentar resolver o assunto. Agora, o que eu gostaria era que, de facto, o plástico fosse um bocadinho, ou fosse, não um bocadinho, fosse muito respeitado. Porque o plástico, de facto, é um símbolo, é um símbolo de revolução. Nós vivemos na idade do plástico, exatamente porque eles estão presentes em todos os sítios, eles perpetuam-se, eles são ubíquos, eles viajam pelo mundo inteiro, inclusivamente até já foram, enfim, apontados como indicadores da era geológica e no antropoceno discute-se muito esta questão. Agora, o que eu gostaria é que as pessoas não olhassem para o plástico como aquele material barato que como se encontra como um inimigo barato que se encontra em qualquer esquina, artificial, porque o plástico deve muitíssimo à investigação científica e tecnológica. Claro. Deve muitíssimo a muitas gerações de cientistas. Até porque se olha para o plástico, pode fazer o plástico que quer, e aqui vamos, se calhar, dar razão ao José. Vamos fazer um plástico, então, que se degrade, que se biodegrade. Mas é plástico, repare no conceito do plástico, algo que é moldável. Sim. Está a ver? Portanto, o plástico é feito com as características e as propriedades que quer. Quer um plástico azul, tem. Quer um plástico quadrado, tem. Quer um plástico áspero, tem. Quer um macio, pode-se fazer. Portanto, repara que são feitos por medida. Qual é o material que tem estas propriedades, estas características? Tem que se olhar para esse lado também. Os artistas, por exemplo, muitos artistas adoram o plástico. É o caso, por exemplo, do Philip Stark. O material de eleição do Philip Stark é o plástico. Não, e as tintas, por exemplo, fazem-se sem plástico? De materiais sintéticos, etc. Tem a celulose, etc. Portanto, eu percebo perfeitamente as duas componentes, a favor e contra. Agora, quando nós estamos contra o plástico, não vamos culpar o plástico. Nós temos que ser cívicos na utilização do plástico, fazer o melhor uso do plástico e começar a reciclar o plástico. Falou do vidro. Eu sou contra o vidro. E sabe porquê que eu sou contra o vidro? Olha, sou contra o vidro porque o vidro gasta muito mais energia do que o plástico. O vidro é pesado. O vidro corta. Não é seguro. Eu tenho medo de andar com vidros porque cai quando um vidro se parte, eu fico nervosíssima, fico a tremer. A sério.
faz de uma coisa, fico toda nervosa. E estou mesmo contra esta questão digamos, da generalização do vidro, porque eu há tempos ouvi no rádio uma pessoa responsável a dizer o seguinte: os meninos da escola primária, os meninos pequeninos, desde a mais tenra idade, devem ir para os piqueniques com garrafinhas de vidro. Ui. Eu ouvi isto, eu fiquei muito incomodada. Ia correr bem. Já viu? Já viu isto? Isto não se diz, e é uma pessoa com imensa responsabilidade Claro. a dizer isto. Portanto, daí eu ter este discurso a favor dos plásticos e, obviamente, gostaria de não andar na rua e ver os plásticos a voarem, aqueles aterros horríveis, aqueles rios, enfim, aqueles mares. E gostaria muito que utilizássemos um plástico, ao fim do mês ele estaria degradado e depois onde é que íamos pôr esse plástico? Depois temos que pensar nisso. Mas agora até há plásticos que já se fazem, até para as garrafas, que já duram 10 anos. Têm uma garantia de 10 anos. E não é? os industriais, digamos, estão nessa linha de atuação. Maria Elvira, mas diga-me só, porque começámos a falar na exposição e ainda não falámos dela. Fomos para os plásticos e como vamos ter que dar a vez a outros. Com certeza. Claro que temos a exposição no Museu de Leiria, porque, segundo percebi, foi onde se desenvolveu muito a indústria do plástico, não é? E o que é que nos pode dizer sobre a exposição? Muito bem. Portanto, a exposição, de facto, é um output, é um resultado do nosso projeto financiado pela FC, Fundação de Ciência e Tecnologia. Então, porquê em Leiria? Exatamente porque em Leiria, digamos que há a gênese da grande indústria transformadora dos plásticos desde os anos 20. Começa, de facto, com a Nobre Silva, José Nobre Silva e José Júlio da Silva, até há um teatro agora que é o José Júlio da Silva, e aparecem por causa de uma questão legal. Ou seja, eles eram dois bancários que trabalhavam e viajavam. E viajaram, foram lá fora e viram umas rolhas assim sintéticas e tal, e perguntaram o que era aquilo e disseram-lhes que era de material sintético, plástico. E chegaram a Lisboa e começaram, digamos, com a ideia... Começaram a fermentar a ideia de introduzir uma indústria que produzisse sintéticos. Começaram com as alpercatas de borracha. Sim. E depois a tecnologia evoluiu então para o plástico. E porquê também? Digamos que foram influenciados pela indústria do vidro. Ou seja, as técnicas de moldação do vidro foram utilizadas também, a compressão, etc., para plástico. Ok. E então... Face a estes critérios, digamos, a estas evidências, eu há 20 e tantos anos achei que devíamos começar por fazer a investigação em Leiria. E fomos a várias empresas, entre as quais a Bakelite Liz, e é isso que está hoje na exposição. Etc. Exatamente. Então, nós lançámos uma campanha para recolha de objetos, items de plástico, exatamente desde a sua origem, para mostrarmos quem eram as fábricas, quais eram os objetos, que impacto é que tiveram, qual era o contexto cultural, qual o contexto cultural em que apareceram, o que é que as elites fizeram, como é que promoveram os seus objetos, etc. Em que medida é que a sociedade portuguesa foi modificada e influenciada pelos plásticos. Portanto, achámos que Leiria, com, digamos, o apoio da Câmara Municipal de Leiria, que foi incansável, sem dúvida, um grande parceiro mesmo, com uma equipa de museólogos, de museografia, de eliminotecnia, enfim, uma curadora. Portanto, nós conseguimos montar a exposição em Leiria, que estará patente até dezembro de 2020. Portanto, ela tem vários setores representativos, seja da origem das indústrias, seja dos trabalhadores, seja dos CEOs, o que fizeram, como fizeram, seja a parte artística, seja os plásticos de engenharia já desta geração. Quem lá for fica a saber a história toda dos plásticos, desde o início até à atualidade. Portanto, elementos de investigação fortíssimos, artísticos, ambientais, porque nós no nosso projeto também temos a vertente ambiental, temos a vertente artística, de conservação do plástico,
de história oral, de arqueologia, enfim, temos diversas componentes, abordagens, história social, a história da ciência e tecnologia. Interessante, com certeza. Daqui a pouco estão a dizer que somos as fundamentalistas do plástico, o que não é verdade. Não, pode... Temos que dar... pode lá ir e é bom que vão, porque também tem aquele caráter pedagógico. Exatamente. Mostra tudo, dos mais pequeninos aos mais velhos, e desde aquilo que polui, desde o que não polui, e como evitar poluir e como não evitar... A conversa daria pano para mangas, e ainda mas não tenho que lhe deixar... biodegradáveis, Pois mas não, podemos falar vamos falar depois. Bom, do plástico para as artes plásticas, dentro do conceito grego, Tamara Alves é uma figura exponencial da street art portuguesa. Do Caixo de Dré a Aberdeen, na Escócia, da Praia do Carvoeiro, com o patrocínio da SEAT, ao Orvieto, na Itália, da estação de comboios de Entrecampos, a uma piscina do Hotel de Lisboa, há paredes que irradiam por ela ou que ela pôs a irradiar. Até 7 de março, podem ser vistas as suas pinturas em suportes mais convencionais na Galeria Underdogs de Alexander Fart ou Vils, numa exibição com o título When the Rest of the World Has Gone to Sleep, assim mesmo em inglês. Com ela também a sua convidada, Raquel Belli, que numa sala ao lado, chamada Cápsula, tem uma exposição chamada Woven, e estão cá as duas. Boa noite, Tamara. Eu propunha que víssemos um bocadinho o seu primeiro clipe, para depois começarmos a conversar. Boa noite. Sim, sim. Então pronto. Tamara, a pergunta inevitável. Do grafite à street art, é o trânsito da poluição visual à arte institucionalizada? Eu nunca fiz grafite, não venho desse grupo de artistas. Eu acho que o grafite é importante, apesar de muita gente não gostar visualmente e não percebem, também não é feito para como os mortais perceberem. É uma linguagem que é feita para artistas perceberem, com códigos de marcação de território, que já vem desde há alguns anos, que nasceu em Nova Iorque, associada à música, uma espécie de batalhas. Mas pode ser bonito. Eu gosto pessoalmente e gosto do tag. Eu acho que por causa do grafite muitas outras coisas surgiram. E mesmo, se vamos falar a nível de tipografia, letrinhos lindíssimos que surgem, que vêm de artistas de grafite, de writers. Mas é uma peste invasiva que a ser apropriada de todo o espaço público, ainda por cima, como é uma marcação de território, é mesmo uma apropriação. Isto é como arrumar os carros da segunda fila. É uma perfeita apropriação do espaço público. Quer dizer, se fosse preciso, os Jerónimos também estavam grafitados. Sim, eu acho que há artistas que tentam também respeitar um bocadinho. Eu acho que faz parte, acho que a cidade permite que isso aconteça, da mesma forma como também nós temos já uma história grande de Morais de Abril, e as pessoas quando têm algo a dizer vão para a rua, e é aquela frase que dizem paredes brancas, povo mudo. Isso é só uma forma de outros artistas dizerem qualquer coisa. Uma coisa era eu, quando tinha 18 anos, andar a pintar murais a favor de coisas ou contra outras. Outra é pura e simplesmente marcar, assinar, é quase como um perdigueiro. Eu estive aqui, eu passei por aqui, isto é meu. Não há mensagem nenhuma que não seja apropriação nos grafites. E a minha questão é como é que isto se passa um Keith Haring, por exemplo? Como se passa o Keith Haring? O Keith Haring foi um caso específico porque ele sabia exatamente onde colocar a sua arte para ser visível. Ele escolheu locais específicos de publicidade designados para publicidade nos metros porque esses sítios foram estudados. Então ele sabia exatamente onde colocar... as carruagens clandestinamente, entrava nas oficinas de noite. Não só as carruagens, mas os trabalhos dele eram muito vistos em locais mesmo designados à publicidade, que eram locais especificamente estudados porque tinham boa visibilidade, e a partir daí ele também começou a fazer... O Basquiat também tinha e usava a rua também para poder e saber como propagar o seu trabalho da melhor forma. Porque há muita gente que ainda não está, mesmo nos dias de hoje, mesmo tendo dias gratuitos para ir a galerias e a museus, há muita gente que não vai, ou não sabe, ou não está habituado, não está educada a ir. E a rua
acaba por ser um veículo de mostra de trabalho e de passar uma mensagem que, além de ser de surpresa, não é elitista. Acho que eu acho que se põe muito a questão do bom senso, não é? Quer dizer, não Isso se vai não fazer existe. Não sei o que é isso. Mas aquele conceito. Desculpa lá, Zé. O bom senso era para o Como teu pai óbvio, não usares ninguém vai minissaia. grafitar os Jerónimos. Sim. Digo eu, não é? acho que Mas há grafita-se- assim algum... Por exemplo, os comboios, eu sei que envolve muito dinheiro também para os limpar, mas há artistas que têm o cuidado para pintar no cimento porque é pintado por cima e não na pedra. E cada vez mais há sítios em Lisboa para serem pintados. Sim, Eu lembro aquele prédio no Arieiro, ali junto a Afonso Costa, que tem um mural enorme. Isso é moral, não é grafite. Pode ser diferente porque um artista tag. legalmente é complicado, mas há muitos Sim, artistas mas mesmo- brasileiros mas- com a pichação que conseguem fazê-lo em cordas e é uma coisa perigosíssima. Mas esse tipo de murais que entretanto já passam, já não é grafite, já implica logística, implica dinheiro, já Sim, implica outro claro, tipo de claro. condições e tempo. Mas há locais designados para grafite, temos Sim. alguns sítios legais. Ali nas Amoreiras, eu acho, Amoreiras, por muito exemplo. antigo, a Calçada da Mas é coisas que Glória. são claramente assintosas, ou seja, há uma parede grafitada, o proprietário limpa, logo a seguir, pumba, um grafite, ou seja, é mesmo uma apropriação, não só da parede do dono, como do Sim. próprio espaço público e de dizer... Obviamente, isso é complicado e isso depois dá a uma discussão complicada e é preciso haver também um bocadinho de bom senso da parte dos artistas. Ele não sabe o que é. Não sei o que é bom senso. Não, o que eu gostava só de questionar era relativamente ao grafite, porque me parece que o grafite é uma arte, não é? E é apreciada. Mas o que nós vemos é um bocadinho, em algumas partes das cidades, é algum vandalismo. Sim. Portanto, digamos, essas assinaturas, esses riscos, etc., eu não acho que seja grafite e não aprecio, como diz o José. Os proprietários acabam de limpar, no dia seguinte está outra vez. A minha questão é, qual é a posição dos verdadeiros artistas de grafites sobre estes riscos, estes vandalismos? Há alguma posição, não há? Eu gostava de saber se de facto isso... Aliás, Sim, a história sim, do- obviamente que essa parte vista como vandalismo, mas no entanto a história do grafite, que vem de gangues de Nova Iorque, e eles faziam batalhas com várias batalhas a nível musical. Cada grupo tinha tipo 5 elementos. Tinha o DJ, o MC, o grafite, o writer, e acaba por ser... Quanto mais território um artista marcasse, mais território era dele, mais poder ele tinha, mais conhecido ele era. E os comboios porquê? Porque facilmente uma mensagem ia de Lisboa ao Porto sem ele ter de se Exato. deslocar. Ok. E esse tag, é o grafite que é visto como vandalismo. Exatamente essa, é uma marcação de território. E há artistas que nós vamos descobrindo pelo nome porque nos é familiar, a passear nas ruas de Lisboa, se calhar até fora de Lisboa. E hoje em dia, obviamente, com as redes sociais, os artistas cá já têm uma página no Instagram, já podem ser contactados, já é uma coisa diferente, mas na realidade a pureza do grafite é espalhar o nome, porque damos uma caneta a uma criança para experimentar ou a qualquer um de nós e a primeira coisa que nós vamos escrever, porque é algo que nos é natural, é o nosso nome. E o grafite, o tag, permite ser uma espécie de alter ego. E geralmente nas paredes. As crianças. Também. Sim, ou fora da folha de papel, porque acho que acaba por ser aqui... É um limite. Sim, não é? há uma rebeldia em sair da folha para a mesa e para o Exato. papel. Todos nós se calhar, já o fizemos e já fomos... já nos disseram algo por isso, mas faz parte. E é curioso, esta pergunta é um bocado ingrata para um artista, mas é curioso, precisamente, que falou do Keith Haring e do Basquiat, que são obviamente produtos dos galeristas que os institucionalizaram, sobretudo o Sr. Gagosian, que era famoso, que agarrava em quem quisesse e dizia: este senhor é um artista. E ele não valia nada e passava a valer 50 milhões. E hoje há um artista, curiosamente, de street art, que é o que mais contesta isto tudo, que é o Banksy. Não é o seu caso. O seu caso é street art perfeitamente institucionalizado e até patrocinada. Também, sim. Obviamente que este tipo de arte depois acaba por ser absorvido pelas massas, porque houve um hype gigantesco à volta da street art, o que permitiu com que artistas fossem valorizados e levados para as galerias, ou não só, artistas que já tinham estado em galeria e
gostam de usar a rua como plataforma para mostrar o seu próprio trabalho. E depois aparecem trabalhos como marcas ou instituições que querem contratar o artista. Acho que, obviamente, que podemos também ver isto de uma coisa má, mas ao mesmo tempo também ajuda a pagar as contas, ajuda o artista a sobreviver e a fazer outro tipo de trabalhos. A minha única questão é porque é que é este e nunca é o outro. Ou seja, Porque este é artista... este, mas não é aquele. E ficamos às duas... Está bem, mas o que tomou a decisão de ser este e não aquele? Tem a ver com a forma como o artista responde às questões do cliente, não sei, ou com o gosto pessoal, porque a arte também, gostamos mais deste quadro ou daquele, porque é tudo... Estamos sujeitos à valorização do próximo, do gosto pessoal de cada um. Em relação à sua exposição, não me vou armar em crítico, mas entretanto estamos a ver quase a sua exposição. Eu senti aqui uma fratura muito grande entre o texto introdutório e aquilo que nós vemos. Fala em devir, começa com o Uivo do Ginsberg, ok, estão lá os lobos. O Crash do Cronenberg, ok, estão lá os carros. Sim. Mas depois fala no devir animal, que é aquela estranha coisa do Deleuze e do Guattari. Sim, do corpo sem órgãos. Do corpo sem órgãos. Que um colega meu na altura considerava o corpo sem olhos, mas pronto, corpo sem olhos. Mas quando se fala disso, eu associo isto muito mais ao abstracionismo ou ao dripping do Pollock do que uma arte figurativa. Uma arte figurativa é uma arte muito objetiva, ainda por cima é recente a recuperação do figurativo, não é? Não deve ter mais do que 15 anos. Estes termos são termos que acompanham o meu trabalho já há algum tempo, porque eu acho que mesmo as figuras que eu pinto já são figuras que só de si já tentam, ou seja, o devir animal não é o meu com a tela ou o meu com a parede, é o da personagem. É a personagem que está nua, que é atravessada por um animal, que o corpo não tem fronteiras, que tanto é metade mulher como metade lobo, como tem corvos a atravessar-lhe o coração, ou como tem o coração fora do peito. Eu acho que é as metáforas mais ou seja, nem sequer uma metáfora, é de uma forma literal. O devir animal não tem nada com metáfora. Isso é essencial para perceber a questão do devir animal deleuziano. Exato, eu ia mudar de forma literal. Eu acho que desde sempre que tento arranjar uma espécie de grito interior, que eu acho que qualquer um, quando precisa de arranjar força ou se sente emoções fortes, se houver um grito do animal, conseguem-se identificar de uma forma, mais do que ver uma mulher aos gritos, eu uso os animais por causa disso. E esse devir animal e os instintos, nós somos animais e muitas vezes estamos presos na nossa rotina e só o parar ou comer quando temos fome ou ouvir um pouco mais aquilo que sentimos, só para mim isso chega só tentar fazer que algo desperte dessa forma. A sua pintura é muito alarmante nesse sentido, e faz sentido com o que está a dizer. Praticamente só branco e preto, ou melhor, tons de branco e de preto, cor que eu vi só vermelho. Há ali um impacto visual muito grande, acho que é quase inquietante e alarmante. Mas depois fala do amor e da ideia de amor como sofrimento. Eu não vi amor ali, vi mais pesadelo, inquietação, um patos um bocado angustiante, e sente-se, de facto, se era isso que queria passar, está lá. Sim, amor e paixão, sensações fortes. Eu acho que também não tenho medo de expor tudo aquilo que vem com o amor, porque o amor também, quando o sentimos, ou quando sentimos paixão, sentimos medo. Também choramos, também sentimos dor, sentimos medo ou perda. E tudo isso é bom de se sentir. Todos os corações partidos depois são bons de serem ultrapassados. Todas essas emoções são boas de lidarmos com elas. Eu não tenho medo de as expor. Coisa é não ter medo de as expor, ou até dizer que são boas. Mas faz tudo parte. O prazer do sofrimento tem um nome. O yin tem o yang e com o branco veio o preto. E as coisas têm de ser completas. Não é só uma coisa, são todas elas. Vou-lhe agora pedir que introduza a Raquel Belli, já que foi a Tamara que introduziu a Raquel Belli na Galeria Underdog. Faça favor de apresentar a Raquel. Quando me disseram que eu tinha a oportunidade de convidar outro artista para expor na cápsula, na Underdogs, lembrei-me imediatamente da Raquel.
estudei com ela nas Caldas da Rainha, sempre foi uma artista que tem um trabalho que eu sempre respeitei e gostei imenso. Seguimos caminhos diferentes, a Raquel foi para a fotografia, mas não é por isso que não continuo a fazer um trabalho que eu adoro e além também de ser mulher e temos dado às mulheres no mundo das artes, que também somos poucas, Raquel Belli. Obrigada. Então vamos ver um pequeno vídeo antes de conversarmos com a Raquel. Raquel, antes de falar concretamente da sua exposição, é curioso como das Caldas da Rainha começa a haver uma espécie de escola de artes plásticas. Começou com o Carlos Bunga, que foi quem ganhou assim mais dimensão. A Raquel Belli foi para Timor. Porquê? Fui um bocado à aventura, fui com o meu, na altura, namorado, agora marido. Isso com isso não temos nada a ver. Pronto. Só para dizer que não fui sozinha. Fui com outra pessoa e sim, fiquei lá 6 anos. Vivi lá 6 anos e foi lá que desenvolvi este trabalho. Porquê Timor? Porque tínhamos amigos de amigos que já conheciam, da família, e pronto. E no início ficámos em casa deles, foi uma questão de logística, questão prática. Pronto, para quem estiver a ver agora estas fotografias funcionam. Isto é um trabalho, de certa maneira, de tecelagem e cestaria, não há aqui sobreposições, há incisões em cada uma das fotografias, em que depois tiras da outra são enfiadas, exatamente como se faz um cesto, como se faz uma tapeçaria. Que tipo de fotografia escolheu? Elas parecem todas muito similares, não há muito drama nas suas fotografias. Não. São fotografias que eu tirei fora do trabalho. Eu estava em Timor a fotografar, a trabalhar para o José Ramos Horta e fiz muita reportagem e entre as reportagens conseguia tirar estas paisagens, retratos, coisas que um fotógrafo normal tira. E acabei por usar essas fotografias, mas todas as peças têm 2 imagens que contrastam entre si. Ou que contrastam ou que se complementam. Porque são os retratos, por exemplo, são 2 imagens do mesmo momento, mas com frações de segundos diferentes. E nas paisagens são sempre pontos de vista opostos. Por exemplo, uma é vista de uma margem do rio, outra é vista da outra margem. É assim, foi assim que foram escolhidas as imagens. Isto noutro sítio, com outro tipo de apresentador, chamaria isto uma terrível apropriação cultural. Apropriar-se e os padrões da sua tecelagem são muito semelhantes aos padrões dos tecidos são timorenses. Inspirados nos padrões dos tecidos timorenses, sim. Portanto, isto é uma apropriação cultural. Nunca tinha pensado nisso. Se estivéssemos nos Estados Unidos, há boas. Pode ser uma Mas gava que eram homenagem. todas más. A maior parte são boas mesmo. Se Manuel trouxesse um turbante, não seria criticada como apropriação cultural? Não é o caso, aqui há lugar a uma reinvenção, pelo pouco que eu tive. Exato, não copiei nada, eu inspirei-me numa coisa e, aliás, isto foi um trabalho começado com elas. Eu fui fotografá-las, estive com elas. As senhoras que fazem este tipo de trabalho em Timor. Estive com elas, fiz trabalhos sobre elas e desenvolveu-se uma relação e depois acabei por me inspirar no trabalho delas. Inclusive, criámos eu e outras pessoas, criámos uma associação para as mulheres para ajudá-las a emanciparem-se um bocadinho, porque ainda é uma sociedade muito patriarcal. Ainda tem a sua graça. É muito. É muito, sim. Não é ainda. Não é ainda, né? Sim, é muito. Já estamos com paliativos, é terrivelmente patriarcal. Sim. Ainda estão um bocadinho atrasados, mas pronto. É um país muito novo, muito recente.
Nós podemos interromper, não é? Ou não? Claro. Ai, à vontade. Por Força, faça as acaso, perguntas que esta, entenderem. esta questão da Raquel sobre dar, enfim, alguma independência, digamos, às senhoras, às trabalhadoras, às residentes, faz-me lembrar, ligar um bocadinho com os plásticos. Está tudo ligado. Não se degradam, está Não se visto? Os degrada. plásticos ficam. Não, esta questão, de facto, o benefício social, digamos, é o benefício social que levou. Há aí também, digamos, grupos, comunidades no Canadá, por exemplo, a tratarem o plástico enquanto elemento social. E como? Nas povoações e raízes de países em vias de desenvolvimento, países mais pobres, etc., as pessoas, as mulheres, grande parte, vão recolher plásticos, José, E fazem obras... obras e vendem. Sim, e tem um banco que se chama Banco Social de Plásticos. Portanto, Ai, que giro. reciclando, apanhando... Geralmente fazem bijutaria. Fazem bijuterias, a arte, etc. Sim. Está a ver? É uma Portanto, maneira é uma de forma reciclar. de reciclar. Mas é um benefício social. O plástico social fez-me lembrar agora, Não há não dúvida falámos que o há bocado. plástico penetra em tudo. Aí está. E com uma defensora destas ainda E mais. fica ali. Bom, é ver a exposição na Galeria Underdogs, num bairro que se está a tornar trendy em Chabregas, de duas boas artistas portuguesas, Tamara Alves e Raquel Belli. E vamos para a cepa torta. E vamos para a cepa torta. Mas eles saem da cepa torta. Esta cepa torta não é... aliás, esta noite grita-se. Eu não vou gritar outra vez, Não. mas Eu gostei. deu-me prazer aquelas 2 vezes que pude gritar. Há bocado a Tamara estava a falar num seu grito, pode treinar com eles também. Esta noite, portanto, vai gritar, só grita-se, mas não é literal, e muito menos aqui neste cenário, o que até nem cairia mal, pois aqui pode-se tudo, menos tirar olhos. Falo de um festim e não de um festival de textos de teatro interpretados por atores. Miguel Maia, Filipe Abreu estão à frente deste projeto que vai para a 4ª temporada e agora sem o apoio do subsídio do Estado. Fecharam-lhes a torneira, o que os leva a colocar muitas questões sobre a pertinência dos atos culturais. Mas eles não calaram o grito, estão de volta. Na vossa apresentação, grande parte do texto é queixarem-se exatamente da falta de financiamento estatal, não é? Mas o que é facto é que isso vos fez dar a volta e conseguiram continuar com o Esta Noite Grita-se. E saem da cepa torta. Essa pergunta também pode ser considerada uma provocação. Claro que é uma provocação. Achas que sim? Acho que não nos fez dar a volta, em Pois, primeiro não, lugar. de todo. Só nos fez fazer o trabalho em condições piores. E levanta esta questão Mas podiam ter até feito um bom ética e moral trabalho, de se calhar, se fosse será menor. que fazemos bem em fazê-lo? Mas pronto, isso é uma história Isso muito, é uma muito terrível longa. questão. É. Continua. É essa a razão pela qual colocámos esse manifesto aí, para pôr as pessoas a pensar exatamente nesse tema. Mas continua, que eu depois eu acrescento. Mas estavas tão bem agora. Estava. Não, mas esta questão é quase tão polémica como a dos plásticos. A questão do apoio à cultura Sim. e da forma como os artistas, não só os artistas das artes performativas, como os artistas dos músicos e das artes plásticas conseguem sobreviver. Porque, por exemplo, as artes plásticas, não tiverem apoio de cara das marcas, muito dificilmente conseguem viver da sua arte. O Esta Noite Grita é um festival que começou em 2017 e que teve um apoio pontual do Estado em 2019, portanto, na sua 3ª temporada. Esse apoio pontual permitiu-nos fazer um festival já com alguma dimensão, durante 6 meses, com textos lidos todos os meses por vários Festival que atores. vocês chamam festim. Que nós chamamos festim. Pronto, não me Sim, enganei. É um festim. É um festim. É que eu acho que o festim é muito melhor que o festival. Pronto, sim. Eu também acho. O festim porquê? Porque nós comemos as palavras, não é? A ideia é de saborear as palavras. Sim, e parece que é mais. Pronto, Ficamos mais cheios. nós gostamos. E então temos esse apoio e, de facto, o festim ganha uma dimensão que gostaríamos de continuar a manter, pelo menos a manter ou a aumentar. Este ano candidatámos este projeto e muitos outros para um apoio sustentado do Ministério da Cultura, portanto, um apoio a 2 anos, que é um programa que existe já há alguns anos, e por muito pouco não fomos apoiados. E, obviamente, que tivemos que nos queixar, como estava a dizer. Sentimos que era importante fazer um manifesto. Porquê? Porque, na verdade, nós não demos a volta. Nós o que fizemos, e tivemos muitas dúvidas para o fazer, foi
levar a cabo um festival, um festim, que envolve muitos recursos humanos, pagando muito pouco, ou quase nada. E, portanto, na verdade... Os atores já estão habituados. Mas não é bom. Portanto, não é uma coisa que queiramos perpetuar. E se calhar muitos colegas do nosso setor nos criticariam ou nos criticam por continuar a fazer o festim. Mas a verdade é que assumimos, e por isso quisemos colocar isso no programa, assumimos que o estamos a fazer com condições subdignas. Não estamos a dignificar a profissão ao fazer um festim nestas condições. Mas quisemos manter o festim porque achámos que era importante para a cidade e para o país, porque queremos ir a outros sítios do país para além de Lisboa. Sim. E, portanto, foi uma decisão difícil que tomámos para este lado. Mas tomámos. E eu acho que depois de ver este vídeo que temos para ver, vai-se perceber que ainda bem que tomaram. Partilha com o Bob uma promessa, ela será quebrada. Partilha com o Bob a tua esperança e ela perder-se-á. Partilha com o Bob as tuas certezas e elas estarão erradas. Se quiseres que alguma coisa se estrague, se manche, se parta, se perca ou apenas que fique mais feia, pede ao Bob. A Helena reparou que ultimamente chora. De repente, por pouco tempo e sem aviso. O que é estranho, porque a Helena não é uma mulher sentimental. Normalmente, a Helena não tem tempo para choraminguices, não tem tempo para lamentos. Ela já viu no trabalho como as mulheres ficam mais fracas por causa do sentimento. Este lugar está livre? Está. Lindo. Lindo. Sol. Edimburgo. É o que eles fazem, os patos selvagens. Mergulham a pique até ao mais fundo que conseguem ir, meu rapaz. E também temos Não é um pato? Mas evidentemente que é um pato. Senta-se na poltrona ao pé da salamandra. Vocês depois trouxeram-no para aqui? Não imediatamente. Quando ouviu toda essa história do pato selvagem, arranjou maneira de ficarmos nós com ele. E esse cão mergulhou até ao fundo e trouxe o pato de volta à superfície. Devias comer o pão. Não, está bem assim. Bondosa, generosa, mas que pena ser tão feia. Eu morro de tédio, não sei o que fazer. Sabe que mais, meu caro? Traga-me cá um copo de vodka, pensando bem. Eu não posso. Vou-me embora. O senhor ainda é um homem novo, pelo aspecto... Quando é que volta a visitar-nos? Não sei. O que é, senhor? Dói. Também a mim me doem as pernas, e como dói. Porquê que eu sou velho? Porquê que ela não compreende? Eu digo-lhe que é gota, ele diz que é reumatismo. Eu peço para se deitar, ele senta-se. Tenho sempre de ter contigo para falar dele. Nunca me hei de perdoar isto. Eu não consigo dormir. Toca. Este vídeo faz lembrar exatamente aquele exercício que se faz antes dos ensaios em cena, à volta de uma mesa. Vocês deixam os atores à vontade? Não há dicas de encenação? Há dicas de encenação. Não só porque nós acabamos por escolher os textos, como temos uma visão, uma opinião prévia aos ensaios, que são muito poucos, e são muito poucos por motivos também financeiros, mas também porque se tornou muito interessante estas primeiras abordagens ao texto. Ou seja, nós não estamos à procura de um objeto acabado. Aliás, o que acabámos de ver foram os teasers, portanto, vídeos promocionais de 3 leituras do ano passado, que foram, à exceção de um deles, foram gravados todos no primeiro ensaio. Portanto, eles não sabem propriamente o que é que estão a ler ainda. E, no entanto... Mas é-lhes dada... Sabem que peça é que vão fazer, ou não? Sim. Está bem, mas daí... isso já é bom saber que autor é e que peça é. Sim, isso muitas vezes tem o texto antes, mas é muito interessante a rapidez com que nos ensaios de mesa, que são esses primeiros ensaios na criação de um espetáculo, as pessoas estão a ler, estão a descobrir o texto, estão a pensar como é que o fazem fisicamente, como é que isto vai ser, como é que será encenado. Nós não estamos a querer encenar um espetáculo ou uma leitura, queremos só interpretar umas palavras, contar aquela história,
há uma rapidez e uma criatividade nos atores que a mim fascina-me. Quer dizer, nós já fizemos muito estranha. 17 textos e é belíssimo, porque temos 3 ensaios e de repente... Algo surge ali, que é uma coisa completamente inacabada. Nós até costumamos dizer aos atores no início: não estamos à procura de um objeto fechado. Portanto, estamos à procura de encontrar um conjunto de feridas no texto para podermos observar. E muitas vezes o texto gera muita discussão logo no segundo ensaio, porque há uma certa ansiedade de parte dos atores em quererem ter alguma coisa que se possa mostrar. Afinal de contas, são meia dúzia de ensaios ou menos que vamos ter. E então o texto ganha uma vida estranha, que fica assim uma coisa esquisita, ainda não muito apropriada pelos atores. Vai para palco em carne viva e os 3 espetáculos, normalmente são 3 sessões em Lisboa, são completamente diferentes umas das outras. E as pessoas ficam normalmente bastante admiradas com o resultado. Pessoas que não estavam à espera que uma leitura pudesse ser uma coisa tão interessante, não é? Porque, obviamente, é natural que nos afastemos de uma ideia de leitura, porque pode ser uma seca, pode ser entediante. Mas, na verdade, nós obviamente somos suspeitos, não é? Obviamente. Mas temos procurado perceber no feedback das pessoas que nos visitam se de facto elas se interessaram por aquilo. E têm-nos vindo com opiniões muito engraçadas, do género... Pessoas que ficam fãs. Normalmente o que acontece é que as pessoas vão uma primeira vez, a medo, claro, mas depois de repente ficam admiradas com a vivacidade... De repente há uma liberdade de interpretação que acho que é muito marcante e muito positiva neste projeto. Porque nós... é como se estivéssemos um audiobook, no fundo, das peças de teatro, mas ao vivo. E, portanto, ainda tem mais esse toquezinho especial de estar a acontecer no momento, não é? Performativo. E temos esta característica que acho que é bastante nossa, não vejo muitas leituras com isto, que é nós lemos as didascálias, ou a maior parte das didascálias, portanto, a maior parte das indicações do autor. Portanto, não é só um espetáculo gravado do som, é uma narração de uma história com essa interpretação aberta. Sim, aliás, pessoas a ouvir, a ver, fechados. Portanto, estão lá, sentam-se, fecham os olhos e começam a usufruir. Claro. Não estão a dormir. Há umas que, obviamente, há uma ou outra que adormece, mas isso não temos culpa do que as pessoas andaram a fazer na noite anterior. Há tantas histórias dessas engraçadas. Mas estamos a falar mesmo de pessoas que mal acaba a levar, depois vêm falar connosco. Olha, estive a fechar os olhos porque gostei mais de estar a imaginar o que estava a acontecer. Exato. Porque nós até chamamos a isto leituras, não leituras encenadas, leituras interpretadas. Portanto, não há lugar à encenação. São cadeiras, há umas estantes de música com os textos e, portanto, o despojamento é total, embora houve um caso ou outro em que tivemos músicos também a acompanhar, sei lá, a bateria. Mas eu acho que o facto de estarem exatamente assim, em cadeiras, com as estantes e tudo, fazem os atores estar completamente à vontade. O ambiente é informal. Ou seja, para eles é como se não fosse um espetáculo, não é? Sim. E por isso, se calhar, também tem essa... E é uma coisa muito próxima, não é? Mesmo para o público é uma coisa muito, muito próxima. E vocês, este ano, talvez pelas condições absurdas, escolheram o tema do absurdo para esta... Sim. Para esta 4ª temporada? Sim, no fundo, para sermos muito honestos, os temas acabam por surgir um bocadinho depois de escolhermos os textos. E depois é que fazemos a ligação, mas porquê é que escolhemos estes textos? E verificámos que este ano, enquanto que o ano passado tinha mais a ver com a ideia da identidade, este ano tem a ver com a ideia de absurdo. Acabámos por cair, entre aspas, em textos, dois claramente da área do absurdo, que é o Beckett e o Ionês, que são dois autores do teatro do absurdo, muito conhecidos. Mas depois temos outros textos, como é o caso agora do próximo, que é em fevereiro. Que é da Joana... Não, esse já lemos, da Joana Berto. Já foi. Esse também era, portanto, a Joana Berto tem uma linguagem própria, está a experimentar coisas novas, porque a Joana Berto é conhecida, todos nós, como romancista, mas tem também muito trabalho já na área do teatro, e está a experimentar estilos, e neste optou por sentir, mais neste do que na outra obra que lhe conheço, por uma veia mais absurda, do teatro absurdo, com personagens esquisitas, com diálogos estranhos, aparentemente não estão ligados entre si. Situações distópicas. E como estás a perceber, na Joana tínhamos isso.
No Anthony Nielsen, que é um texto, não é absurdo, mas é uma comédia negra incrível. É o que vão Vocês fazer têm a que ir seguir, ver, não é? porque é de rebolar. 14, 15 e 16? 14, 15 e 16 de fevereiro. É de rebolar no show de rir. Aliás, eu não sei como é que vamos conseguir fazer, na verdade, desta vez, porque eu acho que é a primeira vez. Eu estou a antecipar muito, não estou a ver este texto. Tenho andado sempre a falar nisto às pessoas. Mas eu acho que vai ser um texto difícil, porque vai ser difícil conter o riso. Mas é um texto também bastante negro e cómico. Sim, a história é... A história é essa. São 2 polícias que vêm dar a notícia da morte de uma filha a um casal de idosos. Na noite de Natal. Na noite de Natal. Não pode haver pior. Não pode haver pior. Mas depois o que acontece, na verdade, é um desenrolar de situações absurdas, lá está o absurdo novamente, que depois, quer dizer, aquilo é desgraça atrás de desgraça. E depois o texto da Marsha Norman, que talvez seja o menos absurdo de todos, mas também leva-nos a um extremo, que é um texto que também já foi levado a filme, sobre uma filha que anuncia à mãe que se vai matar naquela noite. Portanto, estão as duas em casa e é o diálogo, acompanhamos este diálogo entre mãe e filha. A vida dela é absurda. É completamente absurda. Sim, portanto, muito também beckettiana, de que a vida é inútil, para que estar aqui. Exato, quer dizer, não queremos com isto dizer que não vale a pena estar aqui. Sim, claro, vale a pena estar aqui para fazer estas leituras. Nós percebemos. Mas neste momento, no contexto nacional que se vive, internacional, penso que faz todo o sentido falar do absurdo. Não é? Sim, e por isso principalmente quando não os financiaram. Mais absurdo ainda. Mas a questão do não financiamento é uma questão mais... todos escolhidos antes. A questão do não financiamento é uma questão muito abrangente. Mas houve uma peça que foi deitada fora. Sim, é? foi. Por causa dos direitos. Não, porque estávamos a planear fazer um concurso e para fazer um concurso precisamos de um prémio, de um júri, de uma edição e de dinheiro. Tínhamos isso planeado, obviamente faltava uma parte. Nós não pedimos o dinheiro todo ao Estado, é uma parte que é financiada pelo Estado. Mas a questão é mais abrangente porque o problema do financiamento das artes, assim, podíamos agora ficar aqui estar todos a discutir isto também, claramente. É como os plásticos. É como os plásticos. Mas a Maria Elvira queria fazer uma pergunta. Queria também. O Miguel e o Tiago. E ao Filipe, é muito simples. Vai comparar o teatro deles com o plástico. Não, eu vou comparar uma palavra que ele já utilizou, Miguel utilizou aqui 2 vezes, pelo menos, que foi a palavra estranho. O texto é estranho, é entediante, para o público, absurdo e tal. Exatamente como muitas pessoas dos plásticos, há um sentimento ambivalente de amor e ódio. Como é que se trata isso? Porque aqui uns amam e outros odeiam. E outros nem uma coisa nem outra. Mas há este sentimento de estranheza. E eu queria pegar nesta palavra estranho para deixar esta nota. Isto, se calhar, é interessante fazer uma peça sobre isto. Quem sabe? Sim, bem, o estranho do nosso estranho tem um impacto que é diferente do estranho do plástico, não é? Porque o nosso estranho não anda a envenenar as baleias. Por enquanto. Mas pronto. O plástico não é o plástico que as pessoas tiram para o mar e que as baleias apanham. Mas a questão do apoio das artes é uma questão que eu acho que não é uma questão para estarmos contra ou a favor, no meu entender. Porque o problema do apoio às artes é exatamente a mesma coisa que estarmos a colocar em questão o apoio do Estado à educação, que tem que ter escolas a funcionar, o apoio aos médicos, tem que ter que pagar os médicos. Podemos falar sobre isso. No fundo, o que o Estado faz quando apoia as artes, e é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, e por isso é que é importante também trazer aqui alguma luz sobre o obscurantismo que tem vindo que aparece normalmente na comunicação social e na Vox Populi, que de bom senso não tem nada, também concordo que o bom senso é uma coisa muito complicada, é que o Estado delega nos artistas o fazer da arte, porque considera o usufruto e a criação, que é um bem... E vocês querem estar nessa horrível posição? Deixa-me só acabar. Ser instrumentos do Estado? Deixa-me só acabar. Não somos. Então se ele delega... Não somos instrumentos do Estado. Porque os concursos e a política que é seguida é exatamente uma política de independência. O Estado não diz o que é que vamos fazer. O Estado diz que devem fazer arte, porque nós precisamos ter um povo que pense para além da caixa, não é? Consiga ler coisas diferentes do que só aquilo que é o imediato. E, portanto, se queremos um povo informado, se queremos um povo que sabe perceber o que é que está à sua volta, que sabe entender outros pontos de vista, como nos traz aqui. O desenho fora da folha de papel. O desenho fora da folha de papel. Se queremos um povo assim, que é esse o povo que traz a riqueza a um país, e não ao contrário. Claro. Se queremos isso, temos então que dotar o povo de capacidade de pensar. Por exemplo, a arte não faz só isso. Pensar, sentir... E, portanto, o Estado o que faz é delega.
Agora, o que nós contestamos, enquanto artistas, é que essa delegação é muito parca. Ou seja, os apoios, o valor dos apoios é uma gota no oceano, não só comparado com outros países, ditos desenvolvidos, não é? Mas com, em termos globais no Orçamento de Estado. Portanto, quando nós nos queixamos de não ter apoio, não é de nós não termos apoio. Quer dizer, é da situação, nós refletimos a situação da cultura em Portugal, que é muito, 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 muito pobre. Nós temos artistas a viver extremamente precarizados, ou quase todos. Sim, sim. E isso faz com que também a própria arte que produzem não reflita aquilo. O que é que se passou então? Deixa-me só... Vai lá ver. Isso é tudo muito mais complexo do que isso. Primeiro, eu sei que é uma das maravilhas do capitalismo ocidental é dar dinheiro a artistas sem se importar se não dizer bem ou mal dele, que é uma coisa que não acontece em mais regime nenhum. Não é? Nos atos quando o Estado dá, põe condições. A segunda é que depois não há feedback, porque o vosso compromisso é nulo. Ou seja, depois fazem o que entendem que fazem, independentemente se isso tem impacto na sociedade, nas pessoas, no público. Eu sei que estou a falar de coisas vagas, mas ficam sem critério. Não, mas não e de repente o vosso critério é este circuito que é bastante vicioso, que é serem subsidiados para fazer o que entendem que é interessante, independentemente de outros que não aquele comitê acharem ser interessante ou não. Mas não há comitês. Aí é que está o erro de raciocínio. Procura-se, em termos daquilo que são as políticas culturais, procura-se que em cada concurso, por exemplo, haja um júri independente que decide... Pois, o comitê é o júri independente. Não, mas o Vocês júri não preferem é... agradar a 5 fulanos que dão um subsídio do que a 200 que se possam encher a sala. O que é estranho. Mas na verdade, estão a trabalhar para aqueles 5. Nós temos de perceber o que é que queremos da vida. O que é que quer quando for grande? Eu sei o que é que quer ser quando for grande. Eu sei que é, mas ninguém me paga para isso. Não, mas é que nós temos... Mas há meia dúzia de pessoas que conseguem alimentar essas utopias. E eu acho que é muito importante nós sabermos que o que queremos não é uma política que constantemente apela às massas. Portanto, se nós formos... Se nós formos atrás dessa ideia, estamos a cair num ciclo vicioso, que é aquilo que tem mais bilheteira é aquilo que nós vamos fazer. Então não confia no público nem nos públicos. Não confia que há públicos para ver o Ionesco, para além do Tony Carreira. Confio em dar sempre mais ao público. Eu confio a dar sempre mais ao público. E para poder dar mais ao público, eu tenho que dizer: público, vejam isto. Gostaram? Então vejam lá isto também. Também gostam? Pois isto realmente é interessante, faz-nos pensar. Se não gostam... não gostam, não vão. Sim, mas aí o artista subsidiado nunca é posto na questão entre fui eu que falhei ou foram eles que não perceberam. Mas não há aqui uma questão de... Porque isto não bulca o vosso trabalho. A questão está mal colocada, não me entender, perdão. Está mal colocada. Não é uma questão de perceber ou não perceber. Tem todo o direito a achar que está mal colocada e não precisa de pedir perdão. É porque eu, enquanto cidadão, gosto de ser desafiado. Gosto de olhar para a televisão, por exemplo, e ver um programa que não seja sempre a mesma coisa. Eu acredito que quanto mais desafiado for um cidadão, mais facilmente gosta de jazz, mais facilmente gosta de algo da street art, mais facilmente gosta de ler peças de teatro diferentes e mais facilmente consegue perceber os pontos de vista que foram colocados aqui e pô-los em perspectiva. A arte europeia é altamente subsidiada pelos Estados há muitos anos e parece que o afastamento é cada vez maior. E não quero falar de erupções esquisitas que andam por aí na Europa, de alguns grupos, em que começa a ser cada vez mais audível agora o vandalismo que se fez à obra do Pedro Cabrita Reis. Ou seja, eu creio, e não vou polemizar mais, e como disse, a última palavra é sua, eu creio que há públicos para tudo e que o artista deve ser confrontado ou com a qualidade do seu espetáculo, ou, eventualmente, se quiser tirar essa conclusão, com a estultícia do público. Agora, se isto não existe porque há uma máquina a rodar, que é a máquina dos subsídios, em que, independentemente desta questão, a coisa nunca é posta... Mas a coisa é posta quando apresentamos uma candidatura, apresentamos o nosso projeto artístico, portanto, temos de justificar o projeto artístico e dizer o que é que vamos fazer. É justificações académicas. E depois temos de o fazer. É ter pessoas da sala. Epá, eu tive uma semana e só lá foi um. Mas isso é uma quer dizer o quê? Quer dizer que eu fiz mal ou as pessoas são idiotas e não perceberam? E se não são confrontados com isto,
Mas são, a questão é essa. O artista é todos os dias confrontado com essa valorização. Nós, se uma vez falha, o que é que acontece? Não fazemos mais ou voltamos a fazer? No seu caso, se não vende os quadros, está lixada. Também, por exemplo, eu falo por mim, por muitos artistas que escolheram a rua como suporte de trabalho, porque queríamos fugir também do circuito de galerias, porque se calhar não conseguíamos ou vender ou ser valorizados ou ter espaço para expor, e a rua era uma forma de eu expor sem ter alguém a me dizer se eu era capaz ou não, ou se eu podia. E ao ir para a rua e ao escolher a rua, estava eu a escolher a forma como ia mostrar o trabalho, mas dentro de um contexto que se calhar não era o tradicional e o convencional, mas depois também foi engraçado perceber como as coisas foram, a partir daí absorvidas, ou ao menos era visto. E eu acho que para um artista é muito complicado, porque no caso do trabalho que eles também estão a fazer, nós não podemos só falhar uma vez, acho que podemos falhar mais. E isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Só está lá uma pessoa, não faz mal, fazemos outra vez. Exato. E acho que tem a ver com porque as nossas falha uma verdades... vez, falha duas vezes, falha melhor. Mas o problema disto é qual é que é o contrário disto, não é? Qual é que é o contrário do ponto de situação atual em que o Estado considera que é importante haver um apoio aos artistas? É porque... É não haver, é só é não haver. Eu vou dizer é não uma haver coisa arte. e depois vai reter. O contrário disto é confiar no público. Mas o e público depender paga, dele. O público e mandar o paga Estado dar uma 5, curva. 10% das produções. Passa a pagar o preço real? Não paga. Não paga um bilhete paga de nos 100 impostos. euros, não paga. Tal como no Serviço Nacional de Saúde, ou se defende ou não se defende. No Serviço Nacional de Saúde, se a gente pagar o verdadeiro valor de uma ida a um médico ou de uma operação, pagamos... A gente só está a pagar no Serviço Nacional de Saúde 10% ou 5%, não sei o número. Mas pagamos pouco. Desculpe, nós estamos a pagar tudo no Serviço Nacional de Saúde, porque sai do dinheiro dos meus impostos. Exato. Eu pago 40, mas já saiu, entretanto, o dinheiro dela, de vocês todos, para pagar. Portanto, estamos todos a pagar tudo. É falso. O subsídio cria uma ilusão do preço que é falsa completamente. O leite, porque é subsidiado, pagamos todos. Exatamente. Portanto, exato. Sim, mas tal como na mais os mais ricos, pagamos menos todos. os mais pobres. É uma questão de distribuição do usufruto. Claro. Neste momento, uma pessoa com menos poder económico pode usufruir de uma leitura como a nossa, porque paga 4 euros, em vez de pagar 45, que é o que custaria por pessoa se considerarmos que as salas estão cheias. Pelo menos. Eu acho que todas as peças, todos os fios da corda são importantes, não é? Porque mesmo nos hospitais, o médico, o condutor da ambulância, a enfermeira, o paciente, todos nós fazemos a coisa funcionar. Não é só... Claro. Sim, percebo. Eu disse que vos dava a última palavra, não vou contestar isso. Já falámos do absurdo e vocês não acham que exatamente por vivermos estes tempos tão absurdos vocês podiam ter ido fazer uma coisinha que alegrasse mais? Mas a maior parte destas peças tem algo de muito divertido. Por exemplo, esta última que tivemos tinha momentos mais trágicos, mas momentos cómicos também. A próxima, o Miguel está sempre a dizer que é de cair no chão a rir. Temos um dramalhão de cortar os pulsos lá pelo meio, mas depois voltamos. O Beckett também tem o seu QB de cómico e a lição do Ionesco é cómico. É um absurdo um bocadinho diferente do Ionesco do Beckett também. Sim. E já agora apresentem as salas onde vão... Eu sei que é 14, 15 e 16, são 3 salas sempre. Queria dizer mais alguma coisa, não era, Maria Elvira? Sim, é que isto de facto é muito rico, esta tertúlia, vamos dizer, esta reunião, que é muito gira, brotam aqui ideias muito interessantes. Não, era sobre os subsídios, sobre o público, esta questão do José sobre o público, eu acho que ele tem razão, E a questão há bocado que a Manuela colocou, e falou agora também dos hospitais, os plásticos. Eu há bocado esqueci-me desta componente importante. Já imaginou os plásticos, usar os seringas que não sejam de plásticos? Se os plásticos falassem, seja de medicina, davam-lhe uma medalha. É verdade, mas aqui... Mas tem vários. Tem vários prémios, que eu sei. É incrível. Agora, há por falar em prémios, a plasticidade... Ganhou o prémio de exposição, não foi? De Dibner, o prémio Dibner, que digamos que é o prémio Nobel para os museus. Eu gostaria de deixar esta nota aqui, porque foi um trabalho. Agora vamos ao financiamento, e é por isto que eu pedi a palavra, porque há bocado, quando a Manuela falou da exposição, é um dos outputs do projeto que foi financiado. E este projeto esteve
Nós concorremos, obviamente, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, tivemos o painel internacional, avaliou, etc., e ganhou numa época dificílima. Por isso também nós estamos muito contentes com isso. E acontece que o financiamento que nós tivemos não chegava nem para 1/3 do desenvolvimento do projeto. O que nós tivemos que fazer foi envolver a iniciativa privada, provavelmente, e ter atenção ao público. É uma coisa que não se faz no teatro hoje em dia. Desculpe, Maria Oliveira, não se faz no teatro. Essa iniciativa privada hoje em dia, que antigamente se chamavam os mecenas, ou Mas é uma questão, o empresário, é uma questão, ou o empresário. é uma questão do contexto, não é? O contexto atual é um contexto em que o valor está mais centrado em objetos de entretenimento, como os objetos de entretenimento das Netflix e o entretenimento que nos chega via dados, via internet, não é? E o mecenato das indústrias está a desaparecer e transformar-se em patrocínios. Isso também é verdade. Portanto, é diferente. O usufruto cultural não é o mesmo agora do que há 30 anos ou 40 anos atrás, Claro, não é? claro. E, portanto, nós também temos que nos adaptar e nós procuramos esse apoio. Nós, obviamente, procuramos o apoio da iniciativa privada. Mas não é muito fácil. Mas o que eu gostava de dizer é que, por exemplo... Rapidinho, Maria Elvira. Rápido. Este nosso projeto foi muito pensado também para servir a comunidade, justificar os dinheiros. E convosco, se calhar com os vossos textos, como há bocado disse, é entediante, é isto. Porquê que não cativa o público? Porquê que não fazem uma revolução, uma coisa diferente? Tu disseste que era entediante. Não disse isso. Não, ele não disse isso. Eu vou defender. Podiam à partida. Podiam parecer, mas não é. Não, até porque ali grita-se. Isto é para provocar. Até porque ali grita-se. Salas de atas. Portanto, nós fizemos em várias salas neste momento de Lisboa. Portanto, agora em fevereiro vamos fazer no Palácio das Galveias, na Biblioteca do Palácio das Galveias. No sábado, na Fábrica de Braço de Prata, sábado dia 15 o Braço de fevereiro. Prata? Sim, e no domingo na Biblioteca de Marvila. Sim, mas e depois vamos ter outros espaços, nos textos de abril e maio. Vamos estar no Teatro da Malaposta, na Odivelas, vamos estar no Teatro da Trindade e no IFICT, que é o pé de Santa Apolónia. Santa Apolónia. E vão andar por outras cidades do país? Estamos em conversações fazer, não é? Sim, já fizemos e agora queremos voltar a fazer. Então vamos todos gritar a ver se eles conseguem fazer muito mais temporadas de Esta Noite Grita-se. Obrigado. Ora bem, vamos passar então ao jazz. O jazz é velho de mais de 60 anos, 100 anos, mas parece que ainda há nele caminhos escondidos que se podiam percorrer. Bom, eu não vou falar do Ornette Coleman e do seu saxofone de plástico, senão isto variaria logo. Bom, é que... E como entre nós, em Portugal, o jazz está vivo e recomenda-se, não faltam aventureiros que queiram desbravar essas veredas desconhecidas. Por exemplo, o pianista João Bernardo e o guitarrista Augusto Basquera formaram um combo invulgar, do qual resultou o disco Grey City. Vamos ouvir um bocadinho do disco, o vosso vídeo, e continuaremos a conversa.
Ok, dizia as teorias musicais que o piano e a guitarra são arqui-inimigos, quando um fala o outro cala por causa do comping, sobretudo quando há secções rítmicas. Como é que vocês se entenderam e resolveram este problema? Pensei que estava sempre a olhar de lado. Sim, estava a tocar e a olhar. Sim, sem dúvida que este trabalho acaba por ter este ser um desafio inicial do projeto, que é de que forma é que nós conseguimos unir os dois instrumentos, que são instrumentos harmónicos, no caso o piano acústico e a guitarra elétrica, portanto também tem essa diferença na produção do som e portanto são instrumentos muito diferentes, mas ao mesmo tempo também apresentam semelhanças entre eles. E esse foi um desafio inicialmente grande, mas na verdade acho que nós tornamos isso também um mote do trabalho. Ou seja, tentamos de alguma forma especificamente trabalhar isso. Como é que os dois instrumentos em simultâneo soam, qual é que é o produto ou o resultado da fusão tímbrica dos dois instrumentos. E acho que, pronto, independentemente dos aspectos de composição, de improviso que o disco tem e que são habituais no jazz, ele também vive um bocadinho dessa união entre os dois instrumentos. Financiado pelo Governo dos Açores. Sim, sim. É verdade. Já lá ia. Já lá ia. E porquê é que prescindiram da secção rítmica para este álbum? Eu acho que, inicialmente, o que nos prendeu em fazer um disco em duo foi a fusão tímbrica do piano com a guitarra, que acho que era o principal foco, eram melodias que fundissem a guitarra com o piano. E eu acho que, quando a gente restringe um bocado a ideia, acho que também é mais fácil concretizar aquilo que realmente se deseja. E a nossa imagem, uma imagem sonora, era realmente esse som do piano e a guitarra. E ao acrescentar uma secção rítmica, por exemplo, acaba por transformar essa imagem bastante. O que a gente já teve experiência, conseguimos comprovar essa experiência ao tocar com secção rítmica, e realmente é isso que acaba acontecendo. Acho que foi isso. Sim, é isso. E também o facto de sermos só os dois a tocar também é o nosso fator de diferenciação, digamos assim, do ponto de vista de um projeto? Sim, de um projeto. Acho que isso também acaba por ser diferente, digamos assim. Acaba dar uma sonoridade específica para a música e é isso. Sonoridade. Olha, eu comecei a ouvir e pensei, Undercurrent do Bill Evans com o Jim Hall não é bem. Ainda é menos o Wes Montgomery com o Wynton Kelly. E de repente lembrei-me, fui lá ver, Pat Metheny com o Brad Mehldau. Era isso? Já é mais próximo, já é mais próximo. Sim. Sim, a verdade é que não há muitos duos, assim, muitos famosos de guitarra e piano. Exatamente, eu não queria aligeirar, é muito difícil este acordo. Este duo é um duo muito complicado de coisa funcionar, não é? Realmente a gente não se fala mais, a gente só está aqui. É um bocado isso, mas eu acho que também, pelo fato de não haver muitos duos, também surge a vontade de alguma maneira, colocar a nossa música nessa voz, não é? Já não há muitos duos antigos e agora novos, há algumas referências que eu e o João acabamos por ter em comum, e foi a partir também dessas, o Brad Mehldau e o Pat Metheny claramente são duas referências que ouvimos muito e ainda continuamos a ouvir, e também um outro guitarrista e um outro duo que é o Mike Moreno e o John Coward, que é uma música também assim mais cinematográfica. Estás a ver como eu não sei tudo, não conhecia estes. E que acabam por conduzir de uma certa maneira a nossa música, não só pelos instrumentos, mas também por uma cena estética e filosófica, de alguma maneira, que a gente se identifique externo à música, não é? Ora bem, Augusto, o Brasil é um país com uma tradição de guitarrismo fabulosa, a todos os níveis. Desde a clássica, com o Vila Lobos, até à mais popular. Ainda o programa passado tivemos aqui era violão, não era guitarra. Violão de 7 cordas. O que é que faz um brasileiro em Portugal com esta tradição toda? Porquê é que veio estudar para Portugal?
Eu, a primeira vez que vim para Portugal foi em 2012. Eu ganhei uma bolsa de estudos pela minha universidade no Brasil e fui para Braga. Eu nem sabia para onde é que eu ia. E eu Caramba, queria para Braga. Do Brasil para Braga. eu queria realmente era sair do Brasil, não queria ouvir outras coisas, buscar novos conhecimentos, então ganhei essa bolsa. Depois voltei para o Brasil e gostei muito de Portugal. Acho que aqui realmente se faz outro tipo de música que está relacionado com as condições do lugar e o desenvolvimento da cultura e das pessoas e a maneira de enxergar a música. E pronto, e depois vim fazer um mestrado na Escola Superior de Música, que foi aí onde eu conheci o João Bernardo, que achava que ele era francês, porque ele é dos Açores, não é? Foi assim que a gente se conheceu. Eu disse, pô... E é de São Miguel, aparentemente, Sim. pelo sotaque. Sim. Mas o jazz em Os Açores é terceira, não é? Agora isto aqui é uma provocação duríssima. Não. Sem dúvida que na Ilha Terceira vive-se mais o jazz do que nas outras e do que em São Miguel. Sem dúvida há uma tradição maior também por causa da base das Lajes, onde passavam imensos americanos. Claro. E há um festival de jazz espetacular. E ainda tem um Angra Jazz incrível, todos os anos vão lá nomes conhecidíssimos. Por isso, respondendo a essa questão, sem dúvida que jazz é mais na Terceira do que em São Miguel. O tom melancólico do vosso disco tem alguma coisa a ver com os Açores? Com aquela paisagem pesada, de nuvens, sempre baixas pressões? É assim, no que diz respeito à minha música em particular, eu acho que, sem dúvida, o sítio onde eu cresci, que tem essas características que acabou de referir, é a minha maior fonte de inspiração. Portanto, eu naturalmente tendo para essas temáticas, para essas atmosferas. No entanto, o Augusto, embora seja brasileiro, também nasceu num sítio mais no interior, parecido, não é? Parecido. No interior, Onde? então. Já. Rio Grande do Sul. Gaúcho. Sim, Tá bem. exatamente. Sim. E então. Nesse sentido é muito parecido com os Açores, em todos os aspectos, desde Da serra, não é? vegetação e tudo mais. Acaba por haver uma... Sim, é isso. Ou seja, de certa forma, o sítio onde nós viemos acaba por partilhar também algumas características. E no disco, o que nós procuramos de alguma forma, o disco não se chama Grey City por causa dos Açores, ou por causa do peso, do preto, do basalto, não tem necessariamente a ver com isso. Na verdade, o nome foi inspirado num daqueles dias tipicamente lisboetas, onde a cidade está cheia de nevoeiro. Então estávamos os dois a compor lá em minha casa e fizemos uma pausa, fomos à varanda e pronto, estava tudo completamente nublado e acabamos por perceber que a música que estávamos a fazer se envolvia com o meio e portanto assumimos esse nome. É engraçado porque tem realmente uma melancolia muito grande na música e eu acho que também essa contradição do nome Grey City e uma coisa muito urbana em relação aos lugares que a gente vem, acho que era justamente isso também, uma maneira de a gente tentar se conhecer e de se locomover, não é, na cidade. A gente vem de lugares muito interioranos em busca da mesma coisa, que é a cena artística, a música, e acaba por ser um contraponto estético de toda essa questão. A música que se faz no Rio Grande do Sul é, de alguma maneira, muito rural, e depois a informação que se busca aqui, e a gente está aqui pelo mesmo motivo, e acho que tudo isso engloba, na verdade, uma série de características que foi o propósito que nos encontramos, não só enquanto músico, mas enquanto amizade, e também acho que nos identificamos um bocado por causa disso também. Só uma pequena anedota, o nevoeiro em Lisboa faz barulho, não sei se sabem, porque há aquele barco que está no Tejo, que quando está no nevoeiro tem que tocar a buzina de X em X tempo para dar sinal, e portanto ouve-se na cidade toda, portanto é um nevoeiro ruidoso. Isto foi uma edição de autor. Sim. Porquê? Sim, foi uma edição de autor. A ideia de nós fazermos um trabalho em conjunto vem já desde a altura em que nos conhecemos.
Nós conhecemos, fizemos uma sessão, os dois, e de certa forma depois afastámos esse projeto a curto prazo, porque estávamos os dois na faculdade e queríamos terminar os nossos diplomas. Mas já tínhamos essa vontade de fazer há algum tempo. Entretanto, o que aconteceu foi que, para que essa ideia se concretizasse, eu lembrei-me que nós poderíamos concorrer a um concurso que faz parte do Governo Regional dos Açores. É um concurso chamado Ponte em Cena e é direcionado para todas as artes, na verdade, não necessariamente para a música, como é o nosso caso. E então obtivemos o financiamento, que obviamente também, tal como já foi referido com os outros colegas. Sim, exatamente. Corresponde sempre a uma parcela daquilo que é necessário para que as coisas se concretizem. E pronto, felizmente conseguimos esse apoio. E o resto foi do vosso bolso? Sim, certamente. E também a questão da edição da tour também levanta um bocadinho a questão de qual é que é o papel das editoras hoje em dia no trabalho dos músicos. E pronto, tendo nós essa independência ou capacidade financeira para sermos nós a fazer o processo todo, de certa forma também não sentimos que haja necessidade da intervenção de terceiros. Mas discos não se vendem, vocês têm um plano de concertos que... Sim, então, como esse é o discos nosso... hoje são para promover concertos, ao contrário de antigamente, que os concertos eram para promover os discos. Sim, exato. Então, como esse é o nosso primeiro trabalho, tanto em duo como individualmente, portanto, nenhum de nós tinha lançado um disco até então, o que nós fizemos foi, planeamos o projeto da seguinte forma: vamos ter o disco, temos o material, o content, os vídeos que já passaram, vamos marcar a apresentação no Hot Club, que é uma casa que dispensa apresentações, pronto, especialmente tudo que tem a ver com jazz. Tivemos essa oportunidade de ir lá fazer o lançamento e, portanto, só agora com o disco físico em mão e após o lançamento é que estamos a fazer as promoções e estamos em contacto com vários festivais para que possamos fazer essas datas já nessa temporada de outono e inverno deste ano. Pronto, aos senhores programadores culturais, aos senhores dos festivais, aos senhores das casas, a sério, vale a pena. Grey City. Obrigado. E espero que nos tenham acompanhado e que tenham gostado deste tempo de conversa, que foi bastante. Se não nos viram em direto, vão às gravações da Vox ou à RTP Play. Se querem vir conversar connosco, apresentem-se em muito barulho para nada, @panavideo.pt. Por agora despedimos-nos com amizade. TV antiga, TV Kits, ok. Estamos anos 70, isto é anos 70. É do plástico.
Muito barulho para nada, assim se intitula este programa. Dada a hora seletiva a que passamos e o canal específico que nos criou e